Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros, certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Horas 3 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Você confere, daqui a pouco esse programa vai estar disponível em todas as plataformas aí, tocadoras de podcast, logo mais reprise na Plena, enfim, em todos os canais aí para você ouvir e curtir a Folha FM. São 8 horas e 4 minutos em Campos, 8 e 4. Com tempo encoberto, já choveu durante a madrugada, choveu no início aqui dessa manhã, deve chover agora também ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e a temperatura máxima prevista para hoje não deve passar aí dos 22 graus. Agora, a mínima é 17, agora faz 19 graus aqui no centro de Campos. Programa de hoje, conversando com 3 talentos da música: o Alfredo Minetti, que é pianista, o Cristiano Simões, que é professor de filosofia e produtor cultural e é de Campos, e o Richard Scofano, que é compositor e bandoneon, toca bandoneon, falamos bastante sobre isso aqui. E a gente volta para conversar porque eles criaram aí um disco, uma obra, e que foi indicada ao Grammy Latino. Hoje nós temos, além
né, do campista nosso conterrâneo aqui, o Cristiano Simões, que é produtor musical também, o uruguaio o Alfredo Minetti e o argentino Richard Scofano, conversando com a gente aqui sobre a importância dessa indicação ao Grêmio. Eu chamo você, Luiz, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí de volta com essas três feras aí, por favor. Antes da gente entrar no tema do tango e da música latino-americana especificamente, uma pergunta básica que eu, por tê-la feito antes de começar o intervalo, a Laís Nogueira fez, a gente acabou não falando aqui, e acho muito importante para o telespectador e ouvinte saber da onde que vem, né, o título do álbum, né, Shin Urayasu, Shin Urayasu, de onde vem esse nome? Começo pelo... você que é o autor de músicas, né? Shin Urayasu. Nos 2001 em 2003, eu estava trabalhando para a Disney lá no Japão. E nosso apartamento, onde nós quedávamos lá no hotel por 6 meses, estava no Shin Urayasu, que está perto do Tóquio, aí, bem pertinho do Tóquio. Shin Urayasu é o nome da cidade. E Shin significa novo, porque você tem a cidade Urayasu, depois tem a cidade Shin Urayasu, que é o novo Urayasu que eles fizeram aí como uma nova parte, Japão. Tudo novo. Lá estava no nosso apartamento, meu apartamento. Quando eu fiz a primeira parte da melodia lá no 2003, nesse apartamento. E depois essa melodia ficou no ar. Ficou no ar. Quando decidimos para fazer este disco, eu mostrei para Alfredo a melodia, mostrei antes do disco, porque nós tocamos a música antes de gravar. Eu mostrei, eu terminei a composição. E lá, quando terminei a composição, eu decidi que ia nombrar ela Shin Urayasu em recordação desse maravilhoso tempo que eu vivi lá no Japão. Gostei muito e por isso que se chama Shin Urayasu. Cristiano e Alfredo querem comentar o título? Quero, se puder. Na verdade, mais que o título, a música, porque quando ele me mostrou, é uma música no contexto do disco um pouco diferente, ela tem sessões bem diferentes, e a primeira vez que ele me mostrou, mandou a partitura, eu falei, cara, não estou entendendo muito. E a explicação, se você se recorda, Isha, você fala que quando ia de Tóquio para Shin Urayasu em trem, você ficava observando os personagens, o comportamento das pessoas no Japão, o comportamento das pessoas no bairro onde você morava, e como elas variavam, né? Sim. A atmosfera, o caráter das pessoas, e você incorporou isso tudo na música, isso é absolutamente genial, porque você tem realmente uma música que tem diferentes momentos, ela é muito coerente, tem uma coerência interna muito grande, mas ela tem momentos diferentes e alusões, né, a essa tua experiência em Shin Urayasu, no Japão. Essa explicação é que eu quero. E para ir entrando um pouco na linguagem musical, da mesma forma que tem a dificuldade da pronúncia, né, até eu acostumar a falar, também levei um tempo, mas também a dificuldade de se tocar. Né? A música é uma peça difícil de execução, não é simples, não. Compõe nada fácil, não, especialmente pro piano. Não, às vezes Eu não tenho que tocar o piano. Muito difícil. Já entrando no tema desse bloco pré-estabelecido,
eu estava ouvindo o Cristiano, e vocês também, o Richard e o Alfredo falando, desde o início, que, assim, tem essa coisa do chamamé, tem a coisa do tango. Aí o Cristiano falou, o Almissáter e tal, quer dizer, Mato Grosso, porque eu cresci perto ali da fronteira, ali com o Brasil, ouvi muito música brasileira. Enfim, eu tentei imaginar geograficamente esse caldeirão e me lembrou muito Palco da Guerra do Paraguai, né? Um livro, Maldita Guerra, do Francisco Doratioto, historiador, um livro, acho que emblemático, você entendeu o que foi aquilo, né? Está também muito presente ali, quer dizer, década de 60 do século XIX, essa influência entre Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, né? Vocês acham que esse disco, de uma certa maneira também, ele serve para expressar o que há de comum entre esses países, entre essa região? Começo agora, vou retomar a alfabética pelo Alfredo. Sem dúvida nenhuma, concordo. Tanto é que você tem tango, você tem chamamé, que engloba toda a região, e você tem a Guarânia que o Richard dedicou à mãe dele, Guarânia para Alice, eu vou falar aqui e os haters vão começar a escrever, mas é um chamamé lento. É assim que eu entendo a Guarânia. Não. Você sabe que, perdão, vou cortar aí. Você sabe que a Guarânia também, o chamamé é patrimônio intangível da humanidade por a Unesco. E a Guarânia também está sendo tratada como isso. Ainda não é, mas está indo pelo mesmo caminho. Bom, Alfredo. Só entrando nisso aí, eu sou meio suspeito, porque eu já falei isso para o Richard. Para mim, a música mais bonita que o Richard fez até hoje, né? Não os concertos são impecáveis, mas para mim a música mais bonita que ele fez até hoje é a Guarânia para Alice. Não sei porquê, né? Mas para mim é a música mais bonita dele, que eu mais gosto. Não é que eu mais gosto, é que mais me toca, né? Então, quando uma música te toca, ela se torna aquilo que para você é um preferencial. Acredito que vai tocar no coração de muita gente também. Recomendo ouvirem. Mas o ponto do Aloysio é crítico, porque realmente é um comentário sobre todas as tradições musicais dessa área, né? Onde ele se origina, onde eu me origino. Eu sou apaixonado por essas tradições, mas especialmente eu venho da música de concerto, apesar da minha família ter uma base muito forte na ópera italiana, meus avós eram italianos, e depois no tango, por parte da minha avó, mas eu vejo isso como um comentário muito grande num aspecto musical, numas tradições musicais que eu acho que são as mais profundas, que são o folclore. O folclore é onde você vai beber, onde é a fonte de absolutamente tudo. E não sei, num contexto musical onde hoje em dia as coisas são diferentes, qualquer pessoa com um computador produz um álbum, tem acesso sem precisar, às vezes, tocar um instrumento. É um trabalho muito meticuloso de colocar todas essas influências, né? De um ponto de vista musical, é um trabalho realmente fascinante o que o Richard consegue fazer. E esse comentário, que às vezes pode ser até não de propósito, né, Richard? Você tece isso porque é parte justamente de tudo que você cresceu escutando, de tudo que você praticou na medida que você... Né? Eu vou fazer uma pergunta agora relativa ao tango, especialmente ao tango. As origens do tango, elas, você não tem uma coisa assim fechada, né? Mas que se fala, quer dizer, ali o Rio da Prata, Montevidéu de um lado, Buenos Aires do outro, duas grandes cidades, né? E começou ali no século XIX, o bandoneon vai entrar com os alemães, vem ali em 1900 mais ou menos, já entra o bandoneon, mas ela inicialmente é acreditada, pelo menos por parte dos historiadores musicais, a uma música de prostíbulo, né?
que você tocava, porque tinha muita aquela coisa, a dança era um preâmbulo pro sexo, né? Você começava a dançar com a mulher, marcava os cartões, e depois você levava a mulher para o quarto. E é uma origem, se é que ela está correta, muito parecida com a do jazz também, que era uma música de prostíbulos de New Orleans. O próprio nome jazz vem do perfume de jasmim que as prostitutas de New Orleans usavam, que era um perfume barato. Elas só trocaram S pelo Z porque S, em inglês, fica pejorativo, né? Vocês veem como é que vocês veem o tango, da sua origem até o trabalho de vocês? Começo agora pelo campista Cristiano. Bom, assim, isso aí, essa parte histórica, coisa de especialista aí, é Alfredo para poder falar. Eu ouvia tango, né, tanto é que é engraçado, como eu falei, eu tive que fazer uma depuração quando eu conheci o Richard e o Alfredo. Porque, assim, eu tinha trabalhado no Trianon, saí do Trianon, fui trabalhar em outras áreas, já tinha feito a minha parte de produção musical. Eu comecei trabalhando mais com o projeto do Arthur Moreira Lima, Um Piano pela Estrada. Eu fiz 2 temporadas com ele. Foi onde eu aprendi a fazer a produção na prática, né? Por conta da ligação que acabou tendo eu e o Arthur Moreira Lima. Eu ouvia tango. Então, quando tem que fazer essa citação ao Rodrigo Espinosa, que você conhece. Sim. O Alfredo estava vindo ao Brasil com o Richard, e como ele tem esse laço aqui com os familiares dele aqui de Campos, ele queria tocar no Trianon. Só que o Trianon, naquela época, não fazia mais trabalho de produção, né? E aí precisava de um produtor, e o Rodrigo Espinosa, quando ouviu o disco dele, o Estaciones, o primeiro disco com composições do Richard, né? Ainda quando era do duo Escofa do Minério, porque agora cada um está tendo o seu momento. Eu ouvi, eu falei, aí o Rodrigo Espinosa falou, tem um duo de tango aqui que está querendo tocar no Trianon, e isso é com você, Cristiano. Aqui em Campos, eu acho que quem vai querer produzir isso é você. Para você, ninguém. Eu também não sei por que me achou que seria eu, mas me jogou. Eu ouvia tango, mas assim, nunca fui um apaixonado. No primeiro momento também, eu ouvia muito tango por conta do meu padrinho. Meu padrinho gostava muito de ouvir tango. Então, às vezes, quando eu ia à casa dele, tinha lá disco do Gardel tocando tango, mas não era muito a minha praia, não era a minha área. Eu falei, vou estudar um pouquinho aqui de tango para poder saber como é que eu vou produzir esse espetáculo. E moral da história, chega os dois e fala, não, a gente não toca, esse disco não é de tango, não. Esse disco é de chamamé. Aí virou minha cabeça toda. Então, assim, eu não tive muito essa questão com o tango. Conheço, já ouvi, tem seus momentos, mas eu não tinha muito essa ligação com o tango. Então, eu gostava mais do Piazzolla. E aí eu fui descobrir que Piazzolla também não fazia tango. Era um novo tango, como você falou mais cedo. Então, foi mais ou menos por aí. Agora, essa parte histórica, eu deixo para o Alfredo falar, porque é ele que conhece mais isso aí. Então, eu vou fazer um pequeno adendo só, porque eu não quero ser o que fala mais. Tem um livro muito famoso, chama A História do Tango, feito em 1936 por 2 irmãos Bates. E esses 2 são os responsáveis por colocar na mitologia do tango o tango com essa origem prostíbular. Na verdade, o tango, ele cresce, ele aparece nas academias de tango em Buenos Aires, mais que nada. Depois vai para Rosário, depois vai para Montevidéu, mas é um fenômeno urbano. E aí eu me acerto com os historiadores, argentino, e argentino portenho, nesse sentido. Quando ele vai para as províncias, como você tinha as chamadas pulperias, os lugares onde você reunia correio, mercado e também, talvez, eventualmente, um prostíbulo, aí sim você tinha, talvez, um pequeno grupo de músicos que, eventualmente, tocava tango. Mas o tango ele é fruto de um fenômeno pan-americano que viu o begin, que viu o ragtime, que viu o choro, que viu, né, que
tudo vem da habanera, né? Aqueles portos, eles tinham uma interconexão muito grande, não só de mercadorias, mas também de produtos culturais. Então, todas essas coisas aparecem nas Américas ao mesmo tempo, e cada uma muito rapidamente vai tomando o gosto, né, o sabor, o acento, né, da língua local, dos costumes locais, e vai se transformando. O tango de 1880 é um tango muito habanera, é um tango que está muito mais próximo, talvez, à música de Ernesto Nazaré. Já quando você tem a chegada dos italianos em massa, 1915, ali pelos 20, o tango ele deixa de ser uma música tocada em 2, começa a ser mais lento, tocado em 4, e aí você tem a substituição dos instrumentos iniciais, que eram o acordeão, a flauta e o violão, e aí você tem os grupos que a gente conhece hoje em dia, que são, né, piano, bandoneon entra depois, contrabaixo, violino, que é o tango canção, é o tango que você conhece hoje em dia. Uma pequena coisa sobre Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, ele nasce, tem uma história parecida com a minha. Aos 5 anos ele já estava em Nova York. Ele nasce em Mar del Plata, mas aos 5 anos ele já estava em Nova York. Aos 5 anos eu estava em Campos. E ele, tanto é, o inglês dele era perfeito. O pai dele era apaixonado pelo tango, mas ele começa a estudar com um vizinho, que era pianista, que apresenta para ele a obra de Bach, de todos os clássicos. Então ele já cresce com o tango e com a música de concerto, mas com a música de concerto tão forte que tudo que ele quis na vida realmente era ser músico de concerto. E a proposta dele justamente é parar de fazer tango para que se dance no ambiente social, nas milongas, e começar a fazer tango para que se escute nas salas de concerto. Estudou com Nadia Boulanger, talvez a pessoa mais importante na história da música do século XX, deu aula para meio mundo, Heriberto Gismonti incluído, e a luta dele, no meu ponto de vista, o Richard pode falar, foi justamente se consagrar como um compositor de música de concerto. O que eu acho que nessa relação há um paralelo entre a carreira dele e a carreira do Richard, que você também vem de uma tradição muito forte, que é o chamamé, com muitas influências, música de concerto, música brasileira, e você está levando o chamamé também à sala de concerto, em vez de, né, Richard, em vez dos bares. Sim. Falando, cambiando ou mudando a história do tango, só para fazer um só ponto aí. Gardel não tinha bandoneon nas gravações, nas primeiras gravações, tudo com violão. A diferença graças ao Astor, o tango chega a ser música de concerto. Eu gosto muito da carreira, eu gosto muito da música do Astor, eu gosto muito da carreira dele, porque ele só queria, como Alfredo diz, ele queria ser músico clássico, ele queria música de concerto, e ele, eu acho que com a ajuda da Nadia Boulanger, ele conseguiu sua voz para fazer algo totalmente único nesse tempo. Eu tento isso também. Eu gosto da carreira dele porque ele se jogou por sua música. Você tem que crer que o que você faz. Essa é a primeira coisa que você tem que poner na sua cabeça. Isto é o que eu quero fazer, isto é o que vou seguir fazendo. É a música que nós fizemos, que eu faço, que eu escrevo, que tocamos com Alfredo, ele muda muito a minha música. É verdade, ele muda muito. Ele tem permitido aí, como o James Bond, mudar. Não posso fazer, ele é amigo, eu não posso fazer nada. Ele muda, ele processa, ele faz sua interpretação da minha música e fica muito bonita. Eu acho que tem que ter isso, tem que crer no intérprete também, porque o intérprete pode fazer sua música nova
todo o tempo. Que é música nova todo o tempo. Sempre diferente. Eu me fui por las ramas. Perdão. Vou voltar, volto para. Você falou de a mistura de onde é que somos. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Quando você tem toda essa informação, que você cresceu com essa informação, isso está com você, isso é parte da sua essência. E isso se transmite na sua composição. Nós, como eu falei ontem, como artistas, compositores, somos só instrumentos da esta coisa grande que nós chamamos música. Só instrumento, só transmissão. Perdão, fui para a Sama. Perdão a Lúcio. Não, que isso. Estou aprendendo bastante aqui, né? De ouvinte de tango, aprender com quem faz e conhece a história. O Alfredo fez aí uma historiografia do tango muito interessante. E nesse papo aqui é inegável, né? Vai surgir muito, o nome Piazzolla vai surgir muito, né? E é engraçado porque a gente tem hoje uma impressão, morreu algum tempo e tal, o novo tango já existe há muito tempo e tal, mas foi uma ruptura no momento em que ele fez aquilo, né? E foi muito difícil, inclusive com enfrentamentos até físicos, né? Piazzolla, o pai foi pugilista amador, ensinou boxe, ele gostava de não levar o desafio para casa, né? E, como o Alfredo disse, ele vai muito novo para Nova York, né? O pai era barbeiro e atendia a máfia italiana, e barbeiro era tipo um psicólogo. Então, ele estava no mundo nova-iorquino, né, que a gente vê em filme de Scorsese, né? Tem a lenda de que ele teria invadido o quarto de Gardel numa excursão. E aí um segurança de Gardel pegou ele, ainda moleque, falou, não, veio roubar. Falou, não, eu vim falar com o Gardel. O que você faz? Toca o bandoneon. Então toca aí. Aí ele tocou e Gardel teria ficado maravilhado com ele, feito o convite para seguir com ele. Os pais não aceitaram, foi até sorte, porque na sequência dessa discussão foi a discussão que Gardel, infelizmente, veio a falecer, né? Mas quando Piazzolla vem e traz essa novidade, né? Parece muito com a bossa nova, no sentido de que você tem a melodia do tango, que é riquíssima, o ritmo do tango, que é riquíssimo, com uma harmonia mais jazzística, que é a bossa nova, que é ritmo de samba, melodia de samba com harmonia de jazz. Então, as duas, elas sofisticam, né? Essas músicas, do tango e o samba, né? E foi muito difícil, houve muitas reações na época, né? Piazzolla se ressentiu muito disso. Passado esse tempo todo, como é que vocês veem esse processo até chegar no disco de vocês? Começa agora, como o Alfredo é o historiador do trio, começa pelo Alfredo. Comentando ainda no Astor Piazzolla, uma das características dele que me fascina é justamente isso que você estava falando, essa coisa ligada com o boxe, essa agressividade. A interpretação dele, mesmo de uma música como Milonga del Ángel, que é uma milonga lenta, belíssima, belíssima dele, da série do Anjo, ele tem a série do Anjo e do Diabo. Mesmo nas melodias mais bonitas mesmo, ele tem uma agressividade constante, ou seja, o toque dele, tanto é que a esposa de Aníbal Troilo, que foi um grande músico na história do tango, com quem Astor tocou por muitos anos, quando o Troilo falece, ela dá para o Astor de presente um bandoneon, que, se não me engano, ele tocou muito pouco, porque ele disse que ele tinha medo de machucar o bandoneon. Ele sabia que o estilo dele era muito agressivo, ou seja, eu imagino que ele viajasse, Richard me diz, com 2 ou 3 bandoneons, que Richard às vezes viaja com 2, porque isso quebra muito fácil, né? E você está num lugar onde Richard viaja com 2 bandoneons e com um kitzinho de reparo, né? Então,
Eu vejo um paralelo, Aloysio, muito forte. Eu acho que o tango de Piazzolla ele foi aceito. Ele logrou uma coisa que nenhum tango logrou, que ele foi aceito mundo afora, globalmente. No Japão, ele é adorado, na Europa, ele é idolatrado, nos Estados Unidos. E ele foi aceito, e Astor não viveu para ver, infelizmente, a inserção da música dele nas salas de concerto. Astor fez um trabalho com o uruguaio-argentino Horácio Ferrer, o poeta, que se chama Maria de Buenos Aires. Eles chamaram de operita, é um diminutivo de ópera, mas está mais perto do que seria um oratório, talvez. Astor colocou tudo nessa ópera, que estreou em 68, 69. Acho que ele empenhou um apartamento e um carro. A ópera fez na Sala Planeta, talvez, se não me engano, em Buenos Aires, muitas apresentações, mas não deu certo. Ou seja, Astor morre, ou seja, ele não viu o sucesso dessa peça. Ele morre em 92, praticamente um ano onde essa peça começa a ter tocada no mundo inteiro, para salas cheias, absolutamente cheias, maravilhadas, não só com a poesia de Ferrer, mas como a música de Astor Piazzolla. E nessa obra você tem Fuga e Mistério, você tem peças que fazem parte, né, do repertório instrumental dele. Então, nisso eu vejo um paralelo muito grande entre o que a gente está tentando fazer, ou especialmente o que o Richard está tentando fazer, que é lutar contra as pessoas que acham que a música, o chamamé, é isso. E ele fala, não, é isso, mas ele tem a possibilidade de ser outras coisas. A tradição é um problema muito grande, a gente sabe, né? Ou seja, ela tem um lado bom, mas tem um lado que te impede de propor novidades, né, e de se atrever um pouco com essas coisas. Então, talvez o Richard possa falar um pouco disso, porque eu sei que há um festival muito famoso, há 2 festivais grandes, né, o Festival de Corrientes, o anual de chamamé, mas depois tem outro festival que você me comentava que você só pode entrar se for bandoneon, acordeon e violão, né? Nada? Sim. Sí, aqui tem o folclore na Argentina é a música que controla massas, muita gente. O festival do chamamé aqui, a fiesta do chamamé aqui na Corrientes, 10 dias, 12.000, 13.000 pessoas por dia. Aqui e tem tudo, porque agora é Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Todos vêm para esse festival. Mas isso é em janeiro. Em fevereiro, você tem o Festival da Tradição, do chamamé. Lá é só você ter que tocar o que é. Você não pode ir com bateria, com baixo. Eu não sei onde que quedou a sua pergunta, a Lúcio. Perdão, porque mudamos para todos os lados. Se você quer fazer a pergunta de volta, eu fui com o historiador, me levou para... Eu também me perdi um pouco, peço desculpa. Não, essa coisa que foi revolucionário, né, para o Piazzolla, e teve muitos problemas para ser aceita, né, o Novo Tango, a influência jazzística, porque ele cresceu nos Estados Unidos, né? Como é que ela reflete na obra de vocês, sobretudo na sua, que você é bandoneonista com ele? Sim, agora é muito, eu acho que é muito mais difícil e mais fácil. Você tem muita conectividade agora. Você viaja muito. Vai para diferentes lados, nós vamos para o Brasil constantemente, eu moro nos Estados Unidos, vai para a Europa, eu acho que tem mais gente para escutar a sua música. Não como antes, que você estava, ele não era aceitado aqui, como o Alfredo diz, aqui, mas agora é o top do top. Da música de concerto, tô falando. Eu acho que você está falando com harmonia de jazz, que eu posso falar com harmonia de Debussy,
também, né? Porque a harmonia de jazz é como a bossa nova. O que eu queria dizer isto, quando nós falamos do tango, estamos falando do Astor e falamos do jazz. Você pode diferenciar o que é jazz e o que é tango ou não? Não é para você, Alúcio, a pergunta é uma pergunta no ar. Que são só colores. Colores. Nesse caso, tem um instrumento que refleja o tango, porque a gente conhece o tango fora da Argentina mais que o chamamé. É como que você fala do violão de 7 cordas e é só para tocar choro. Mas não. Né? Eu estou meio perdido. Alfredo, ajuda-me. Não, mas é isso, esse processo de aceitação, de você sair do que é a tradição, é sempre uma luta, sempre uma briga, sempre você tentar... O interessante que as pessoas não veem é que, as pessoas da tradição, é que o próprio Astor, que negava tanto o tango, ele chegou a negar veementemente o tango, falando que o que ele fazia não era tango, era música de câmara da cidade de Buenos Aires. Mas é que o que te dá aquela voz interna, o que Nádia Boulanger viu nele, quando ele apresentou o tango, é uma identidade única que só se explica a partir do tango, mas que leva esse tango a outro lugar. E isso é exatamente o que eu vejo o Richard fazer com o chamamé, ou seja, uma música de concerto espetacular. Se você ouvir está online, inclusive, a apresentação do concerto para bandoneon e orquestra, ou a Terra Sem Mar, que são peças para a orquestra sinfônica dele, com a Orquestra Sinfônica Brasileira ou outras orquestras pelo mundo, você vê uma música de concerto fabulosa, mas que não se explica sem o passado dele, sem essa tradição dele. Então, se eu fosse correntino, eu seria a pessoa mais orgulhosa do mundo por ter isso nas salas de concerto pelo mundo inteiro. Que é o que acontecia com as tradições de música de concerto, Tchaikovsky com a música folclórica russa, Chopin com a música folclórica polonesa, todos esses compositores, antes de serem... chamados clássicos, ou fazerem parte de um tipo de música que é escutada por especialmente um público, né? A perspectiva em relação a essa música era completamente diferente. Depois é que vira música clássica de concerto, de salas onde você tem que escutar, ficar calado, não pode falar. Antes era diferente. Então tudo muda constantemente, como diria o nosso filósofo aqui. Gente, são 8h38. Só para... tem uma passagem... tem muita coisa de lenda também, de lenda urbana, né? Quando Piazzolla volta dos Estados Unidos para Buenos Aires, ele quer tocar controle, foi citado aqui pelo Alfredo, e aí, então toca alguma coisa em bandoneon. Ele toca Rhapsody, a música de Gershwin famosa, Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue. E aí ele ouve o Troy, aí toca muito bem, fala, bravo, Yankee, agora o tango. Né? Uhum. Aí ele toca e o Troy vai e aceita ele. Essa questão de romper mesmo, né, e que às vezes nos puxa, e é complicado. Por isso que eu acho que essa indicação para o Grammy neste momento, né, que é o mais que mais está assim, nos deixando felizes, é que as pessoas, a partir de agora, vão poder ouvir, né, a música do Richard, fazer essa comparação, né, mas mais do que isso, as pessoas vão poder entender de que é possível, né, você sair do seu lugar, das suas raízes, Richard saindo de Corrientes, Pato de los Libres, fronteira ali com a Uruguaiana, fazendo chamamé. Primeiro coloca isso no Grêmio, e daqui a pouco, como a gente conseguiu fazer a Orquestra Sinfônica Brasileira
tocar o concerto Iberá dele, né, junto com ele no Rio de Janeiro, e ir rompendo. Né? Eu só espero que não aconteça com o Richard, o que aconteceu com o Piazzolla, a hora que a música dele, clássica, estourar, que ele esteja aqui para ver, diferente do Piazzolla. Eu só espero isso. Né? Mas é o que a gente busca, falando um pouco do que a gente iniciou lá atrás, né? Como que é viver isso, como que cara, quando que eu, garoto aqui em Campos, né? Que aprendi a gostar de música, ouvindo o papai, né? Que é primo de tio Valdir Simões, fazendo serenata, a gente saía para fazer serenata nas casas, e aquilo me encantava. Eu cresci ouvindo Nelson Gonçalves ou Altemar Dutra, né? Essa foi minha base. Onésimo Gomes, né? Ouvindo o Lupicínio naquela dor, aquelas músicas doloridas do Lupicínio Rodrigues, que é música de corno que a gente fala hoje em dia. Depois o contato, eu morava ali vizinho ao convento ali dos Padres Redentoristas, então passei a frequentar ali eu tive o contato, e agradeço demais aos padres nesse sentido, com esse outro universo, que era ouvir música clássica, ouvir Tchaikovsky, ouvir Chopin, ouvir ópera, né? A gente, especialmente um padre Almeida, né, na época, que era um cara que tinha uma coleção fantástica, e ele me emprestava essas coisas. E aí a gente vai indo, e hoje estamos no Grêmio. Quero ouvir sobre essa influência toda aí daqui a pouco. Né? Queremos, aliás, daqui a pouco no próximo bloco, na vida de vocês dois, principalmente, né? Tanto você, que é campista, Cristiano, quanto o Alfredo, que passou por aqui, como a gente disse lá no começo, né? Comeu bastante chuvisco. Imagino que sim, né? Na verdade, Cláudio, o que era bom naquela época, eu comia muito chuvisco. Inclusive, a gente ia buscar na casa de uma senhora famosa, que agora me falha o nome. Kinda, você lembraria, Cristiano? Se for o que eu estou pensando, é a dona Juraci, que faleceu. Pode ser que seja. Mas o que eu gostava mesmo, que jamais consegui igual em todas as minhas voltas, era o bombucado, de antigamente. Pai, que bombucado, eita, só um pudinzinho, né, de bom caminho? Nossa, aquilo é espetacular. Tinha na padaria da Rua Formosa, ali onde a gente morava, na outra esquina, não me lembro o nome da rua transversal. Você sabe que tem hoje uma padaria aqui em Campos que vende bombucado, falando que é bolo Amélia? Assim, não é maldade não tem nada de ruim nisso, pelo contrário. Mas eu tenho certeza que aquilo ali é receita de bombucado. Bom, aqui, vamos lá então, rapidamente ao intervalo, na sequência a gente volta e a gente continua conversando aqui com vocês e, claro, nessa expectativa, nessa torcida aí, para que o Grêmio venha né, de forma merecida para vocês. 8h43, rápido intervalo, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense.